Estamos de volta para iniciarmos, né, a série de entrevistas com os candidatos e candidatas que concorrem aqui ao governo do estado do Piauí. Hoje, a nossa entrevistada, definida por sorteio na presença dos representantes de todas as candidaturas, é a professora Madalena Nunes, do PSOL. Essa entrevista ela tem o objetivo de dar a você, nosso telespectador, mais informações sobre o perfil dos candidatos e candidatas e sobre as propostas, o que eles querem fazer ao ocupar o cargo político mais importante do Estado. É uma contribuição da TV Costa Norte para a democracia do Piauí e também do Brasil. Seja bem-vinda, candidata, ao nosso estúdio. Obrigada a todos os ouvintes, as ouvintes que nos acompanham aqui do litoral piauiense. Vamos, portanto, ao perfil da candidata. Maria Madalena Nunes tem 59 anos de idade, é natural de Floriano e especialista em Educação e Direitos Humanos pela UFPI. Graduada em Direito e em História, já lecionou no ensino fundamental, trabalha como técnica judiciária na Justiça Federal, atua como dirigente sindical no Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Piauí, o Sintrajuf, desde 96. Foi candidata a deputada federal pelo PSOL em 2010, 2014 e 2018. Foi candidata também a vereadora em 2020 pelo PSOL. Vamos à entrevista ao vivo com a candidata. Portanto, como dito na apresentação e respeitando a ordem sorteada, a nossa entrevistada de hoje é Madalena Nunes, do PSOL. Lembrando a senhora que a senhora terá 30 minutos a partir da primeira resposta. Eu peço que a senhora administre aí o seu tempo para que nós possamos explorar o máximo de assuntos. Ao final, eu vou lhe advertir seu 1 minuto restante para suas considerações finais. Certo. Candidata, a senhora acompanhou uma chapa com a professora Cíntia Falcão. E, inicialmente, até como regra, nós estamos perguntando a todos os candidatos o que essa dupla tem em comum e o que o incomum dessa dupla pode trazer de diferencial para o povo piauiense. Então, em comum somos duas mulheres negras, militantes, educadoras populares, comprometidas com a luta pela libertação da mulher, pela libertação da educação. Militamos contra a violência, então nós trazemos a diferença especialmente para mostrar para o Piauí, para o Brasil, que nós mulheres precisamos ocupar os espaços de que nos foi tirado, né, ao longo da história, inclusive lembrando que até pouco tempo nós não podíamos votar e hoje temos duas mulheres disputando nessas eleições como governadoras do Piauí, né? Disputando o governo no sentido de demonstrar para a sociedade que nós precisamos sim nos colocar, principalmente nos organizar para ocupar os espaços, transformando a sociedade, transformando a lógica machista que foi criada na estrutura capitalista e que precisamos também colocar as mulheres como protagonistas da história. Candidata, qual a prioridade do PSOL no plano nacional, em detrimento também da candidatura aqui no estado do Piauí? No plano nacional, como todos e todos sabem, nós temos o apoio, né, à candidatura Lula, porque compreendemos que não é uma eleição qualquer, nós vivemos ameaças concretas à nossa democracia, nós dizemos que é muito importante, mesmo, digamos assim, uma democracia jovem, que não é plena, que não é completa, mas é muito importante a gente ter direitos conquistados na Constituição, por exemplo, de expressar nossa opinião, de nos apresentar, por exemplo, como candidatas a governadoras do Piauí. Então, nós entendemos que nesse momento não dá para a gente permitir que um governo que ataca as mulheres, ataca as pessoas negras, ameaça a democracia, com perfil neofascista, de ódio, de violência, não pode permanecer no espaço mais importante de cargos públicos no nosso país. Então, nós apoiamos a candidatura Lula, mas não deixamos nem abrimos mão das nossas críticas ao modo econômico em que é apresentado o desenvolvimento no Brasil, inclusive pelas políticas dos governos do PT, como é o caso do Piauí, que nós temos inúmeras críticas trazidas no nosso programa Piauí para o Bem Viver, Osmarina e Sueli vivem.
Candidata, dentro desse programa que a senhora acabou de referenciar, que compromissos com a educação piauiense estão dispostos nesse plano de governo? Então, na verdade, nós fazemos um diagnóstico de que temos inúmeros problemas na educação, não apenas na educação, mas a educação ela é um dos pilares de transformação da sociedade. Então, nós trazemos no nosso programa uma proposta de educação libertadora, resgatando e reafirmando, né, os valores e o legado de Paulo Freire, que é nosso grande mestre na transformação da sociedade a partir da educação, mas da educação libertadora, da educação considerando as pessoas como protagonistas, como sujeitas da história, considerando as pessoas não só enquanto professor, não só enquanto um projeto, mas enquanto uma construção de transformação. E essa proposta da educação libertadora, por exemplo, não podemos permitir que haja pessoas analfabetas, né? Que haja analfabetismo no nosso Estado. Nós compreendemos que é muito urgente que o Piauí, a partir de governos comprometidos com políticas públicas, garanta uma educação de qualidade, começando pela valorização dos profissionais, das professoras, dos professores na educação, mas também trazendo a estrutura escolar necessária para que as pessoas que necessitam das escolas, que frequentam as escolas, possam, de fato, construir uma nova sociedade, a partir de uma estrutura que a gente traz como necessário dentro da escola, de quadro de esporte, de espaço de construção e valorização da cultura local, de transformação do modo do aprender, valorização daquela cultura, valorização do modo de ser e de vida daquelas pessoas. Portanto, nós entendemos que a valorização da educação é urgente, passa por vários elementos que nós sofremos, vários problemas que nós sofremos, porque não existe a valorização da educação, né? Inclusive a própria UESP, que é desprezada, desconsiderada, abandonada, como várias escolas fechadas. A gente esteve em São Raimundo Nonato, por exemplo, onde a gente, numa comunidade quilombola, que deveria ter toda a prioridade de uma educação transformadora daquela localidade, estão fechando escola. A gente tem, em apenas um ano de 2014, por exemplo, mais de 370 escolas fechadas. Nós achamos que precisamos, sim, valorizar a educação e não desconsiderando as carreiras de professores com formação continuada, com valorização salarial de carreira e tudo, mas também de investimento em equipamentos de laboratório, em condições de que as pessoas possam frequentar a educação. E trazemos como proposta de superação do analfabetismo, envolvendo as comunidades, os movimentos sociais, num grande mutirão para a gente superar, né, o analfabetismo no nosso Estado. Candidata, a nossa região da planície litorânea tem uma grande vocação que também é o turismo, não é? Como que a senhora pensou, juntamente com os seus pares, não é, dentro desse plano de governo, para a atuação desse turismo, para que ele ganhe cada vez mais força, para que ele ganhe mais significância e para que ele possa realmente promover esse desenvolvimento econômico com a região, através também de um critério que é a sustentabilidade? Isso, então, nós trazemos no nosso programa as grandes potencialidades de turismo no nosso Estado. O nosso Estado é muito rico. A gente tem destacado, ele é rico em natureza, né, em água, é rico em vegetação, tem riquezas, inclusive minerais, e riquezas da beleza natural, né, que pode sim ser construída uma forma de se desenvolver ou talvez aproveitar essa beleza natural para que as pessoas possam dali tirar, né, as suas condições de vida, possam tirar os recursos para garantir a sua sobrevivência. Mas isso tem que ser voltado para o Piauí. Nós entendemos que existe uma exploração, né, do nosso Estado, da beleza do nosso Estado, inclusive aqui do litoral, para fora do Piauí, para fora do Brasil. Então, é como se os governos que a gente teve até aqui abrissem mão de envolver as pessoas da sua
da sua construção local, né, nas suas riquezas locais e trouxesse pessoas de fora, não é nem pessoas, né? Trouxesse grandes grupos econômicos para explorar a nossa riqueza, inclusive essa beleza natural que é o que chamamos de turismo, né? De conhecimento da nossa realidade. Nós achamos que o turismo, primeiro temos que ter políticas que garanta nós, enquanto piauienses, enquanto pessoas que moram e vivem no Piauí, possamos usufruir dessas riquezas, dessas belezas naturais. Nós temos que conhecer o nosso estado. Nós temos que conhecer tanto o litoral quanto o sertão. Nós temos que conhecer as belezas de toda a nossa vegetação, as belezas de São Raimundo Nonato, né, mas também as belezas aqui do litoral. E a gente, inclusive, conversava há pouco sobre como está sendo explorado o litoral, onde, inclusive, a especulação imobiliária, mas também a facilitação da entrada de tráficos e de grupos envolvidos com as milícias, ou até milicianos, aqui no Piauí, a partir do nosso litoral. Então, nós entendemos que tem que ser invertida, né, o desenvolvimento do turismo, nesse âmbito do turismo, do conhecimento das pessoas da sua terra, das pessoas aqui do Piauí, para que a gente possa usufruir as nossas riquezas e não permitir que grandes grupos econômicos se apropriem delas, né, inclusive das terras, como está acontecendo na região de São Raimundo Nonato, de Uruçuí, e explore essas terras, tirando nossa beleza a partir da ganância, né, pelo lucro, como é o caso da mineração. E aqui no litoral, que é muito belo, nós achamos que tem que ter uma política que traga esses recursos, a riqueza das pessoas. É por isso que a gente traz, dizendo no nosso programa, nós precisamos, a partir de cada comunidade, desenvolver os modos de vida, valorizar esses modos de vida e garantir que dali tiramos, né, os recursos econômicos de sobrevivência das pessoas e de uma vida digna, de uma vida que garanta esses direitos básicos que a Constituição Federal já traz bem definidos. Agora, candidata, a gente tem visto que a violência ela tem interferido muito em todos os setores, né, do cotidiano aqui no estado do Piauí. Que políticas públicas do seu governo a senhora propõe também para conter essas ondas de violência e principalmente esse tráfico de drogas, ao qual a senhora mesma se referiu como uma das interferências para o desenvolvimento do turismo aqui na nossa região? Então, nós achamos que a violência ela é uma construção, né? Ela é uma construção, consequência da política implementada no Brasil, que é uma política que exclui, né? Exclui as pessoas, tira as condições de vida das pessoas. Então, é uma política mantida pelo sistema capitalista e pelo modelo de desenvolvimento no nosso país e no nosso estado, que não tem qualquer plano, projeto de fazer com que a gente tenha uma outra realidade, não essa realidade violenta. E é muito difícil se combater a violência com agentes públicos que fomentam essa violência, que inclusive incita o ódio e a violência, como é o caso do desgoverno federal, né? Então, o que é que nós achamos? Primeiro, o Brasil tem que ter um projeto, né? Uma proposta, e aí não é construída, não é tirada de nenhuma caixa mágica, mas é construída com a realidade concreta das pessoas que vivem aqueles problemas, né? Nós achamos que as pessoas que são sujeitas, que estão envolvidas naquela situação, é que podem trazer as melhores contribuições, inclusive para o combate ao tráfico, que muita gente enriquece através do tráfico, mas quem é assassinado nas suas residências, quem é assassinado nas suas comunidades são as pessoas negras, são as pessoas jovens, vítimas, né, da influência do tráfico, que é sustentado por muitos políticos. E aí a gente chama a atenção nesse momento eleitoral. É muito importante observar quais os deputados vocês estão votando, porque tem deputados que é sustentado pelo tráfico, entendeu? Tem deputados que fomentam o tráfico para se manter no poder. Então, não adianta a gente querer transformar a realidade sem envolver essas pessoas que vivem essas situações de violências. A gente está vendo o tráfico chegar no Piauí, inclusive através de milícias. E nós precisamos ter uma política de proteção do Estado. Não tem nenhum controle, do tráfico. O tráfico entra aqui, por exemplo, pelo litoral. Nós temos o porto, né, daqui do Piauí, que está em construção, que está
para ser construída há muito tempo e que até hoje não tem qualquer proposta de conclusão por falta de compromisso com uma fiscalização que possa barrar a entrada do tráfico no nosso estado. Isso é possível fazer, porque é a partir da fiscalização que vai ser cobrado, é por isso que a gente coloca que proibir o uso de drogas não é a solução para superar o problema do tráfico. O que nós temos que fazer é saber como o tráfico chega aqui. E não tem outra forma de fazer senão o Estado assumindo o problema e fiscalizando quem está, de fato, trazendo mais essa violência aqui para o nosso Estado. Candidata, no quesito saúde, quais são as suas propostas? Bom, nós defendemos o SUS, né, quanto política pública, o SUS, que é um sistema que demonstrou que é viável, é possível, e sem o SUS nós poderíamos nem estar aqui depois não, ainda superando, né, esse processo de pandemia. Então, nós vimos aí a importância do SUS, inclusive a gente assiste hoje uma coisa absurda, que é o poder constituído, tanto o executivo quanto o judiciário e o legislativo, tentando impedir que uma categoria que demonstrou aí seu grande compromisso com a saúde pública, que é a categoria de enfermagem, não garanta o seu piso salarial, enquanto os deputados, juízes, presidente da República com toda a sua equipe, têm os melhores salários e, pior, muitos privilégios e muita corrupção, né? Infelizmente. Então, nós achamos que a saúde ela não pode ser centralizada na capital do nosso estado. Ela precisa ser garantida e construída uma estrutura em todas as regiões que nós temos para garantir essa desconcentração. A gente traz no nosso programa a desconcentração e também descentralização da administração pública, porque entendemos que não tem condição de uma pessoa, a gente acabou de ver aqui, inclusive, o descaso com a saúde pública pelos governos, pelo governo federal, que corta verba, ele corta verba da saúde, corta verba da educação, da segurança, né? E isso tudo faz parte de um projeto político de nos matar, de acabar com os nossos direitos e com as nossas garantias, de acabar com o serviço público. Mas nós acabamos de presenciar uma criança que a mãe veio buscar o medicamento porque ela tem uma doença grave e simplesmente não tem o remédio. E isso é uma realidade, infelizmente, que está presente em todos os hospitais e postos de saúde do nosso estado, porque não tem o compromisso com a saúde pública. E nós defendemos esse compromisso porque, para nós, o serviço público é o que garante a nossa vida. E o Estado, ele arrecada nossos impostos. Não tem porquê, não tem justificativa de uma pessoa chegar para ser atendida e não ser atendida, porque são nossos impostos que estão ali, sendo arrecadados e, infelizmente, distribuídos só entre os ricos. Então, a concentração de riqueza em nosso país é que é preciso ser combatida para que a distribuição seja garantida, inclusive, para que se tenha saúde. Então, nós compreendemos que fortalecer a saúde básica, o atendimento ao sistema de saúde básico de saúde, com o fortalecimento e priorização do programa de saúde da família, porque se fosse isso, a dona Conceição, que estava aqui com o seu filho, que é Gabriel, não estaria passando por essa situação, porque lá na casa dela, se tivesse assistência da saúde da família e compromisso do governo com a saúde da família, ela nem precisava vir em farmácia buscar, ela receberia esse remédio na sua casa. Então, se você não fortalece o SUS, você está fortalecendo a iniciativa privada, que é isso que o governo do estado do Piauí, infelizmente, está também, né, a modelo do Brasil, passando, né, as administrações dos hospitais, inclusive da maternidade, da nova maternidade que já está com 11 anos que é para ser entregue, né, que iniciou a sua construção e ainda não terminou, mas que infelizmente está sendo entregue para a iniciativa privada. Candidata, além desses importantes tópicos, o Estado também ele atua aqui nessa nossa região através da prestação de alguns serviços em estruturas como o DETRAN, a GESPISA e também agora a ZPE. O que a senhora pode se comprometer com o povo para entregar excelência para a população através desses órgãos? Então, é preciso que haja investimento, prioridade para o serviço público, que era isso que a gente trazia, né? A gente tem uma situação em que as nossas empresas estão sucateadas, os servidores e servidores públicos desvalorizados,
prioridade é jogar para que as administrações públicas, através das PPPs, administrem essas empresas. E nós dizemos, em relação à GESPISA, que a água é um bem sagrado, não pode ser privatizado. Não tem como a gente permitir que a água seja privatizada. Nosso estado é muito rico em água. Nada justifica, por exemplo, a gente ter em torno de 40% da nossa população sem acesso à água potável. Isso é um crime. O que nós achamos, e aí vem a Imatec, que pode dar assistência técnica na agricultura, está sucateada, o DR, que era quem acompanhava as construções e manutenção das estradas, também está abandonado, sem servidor público, tudo entregue à iniciativa privada. É um caso que a gente precisa saber se nós queremos transformar o Piauí, votando em Madalena e Cíntia 50 com o programa Piauí para o Bem Viver. Porque se a gente olhar para a realidade, ou nós tomamos uma posição muito séria de trazer essa realidade para nós, porque nós também, enquanto sociedade, somos responsáveis por essa situação. Né? Porque somos nós também que elegemos essas mesmas pessoas que estão mantendo esse sistema de morte, né, das pessoas sem qualquer responsabilidade com a vida, com o emprego, com a alimentação, com a moradia. A gente tem 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome e isso é inaceitável porque nós temos o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. E enquanto as pessoas passam fome e criam esse cenário de miséria, de ter que privatizar tudo, terceirizar tudo, de retirar direitos, como é o caso da reforma da Previdência, reforma trabalhista, teto de gastos. Gente, tetos de gastos sociais é a consequência de toda essa situação que nós vivemos, com cortes na saúde, das pesquisas a partir das universidades, com o descompromisso do governo com as universidades. Então, nós precisamos saber que a nossa organização e participação também nesse processo eleitoral, mas não apenas nesse momento, é muito importante para a gente transformar e garantir direito. Nós não podemos permitir que as nossas riquezas sejam concentradas nas mãos de poucos, porque esses poucos que estão aí esbanjando, que é exatamente os ricos, que é uma elite muito pequena, em torno de 10% da população do Brasil concentra 90% das nossas riquezas. Isso é de uma injustiça social muito grande. Nós trabalhamos, recolhemos nossos impostos, mas precisamos cobrar dos governos que cobre os impostos dos ricos, que faça justiça tributária, inclusive para garantir o serviço público e a valorização dos servidores com concurso público, mas também com condições salariais. Nesse cenário de fome e desemprego que a senhora mesmo traçou aqui na sua fala, agora, que propostas a senhora tem, né, para reduzir essa taxa de desemprego aqui no estado do Piauí, que não fica de fora dessa rota nacional? Não fica de fora, nós temos muito desempregado, inclusive as pessoas empregadas, até por conta da reforma trabalhista, que a gente preste muita atenção, que quase todos os deputados aqui votaram a favor. Dos 10 deputados, 8 votaram a favor da reforma trabalhista, que lhe tirou o emprego e tirou a garantia mínima, que é você ter uma jornada de trabalho e um salário mínimo, que já é uma miséria. Porque nós defendemos um salário mínimo, de acordo com o Diese, de R$ 6.700, porque seria isso o suficiente para uma família com 4 pessoas ter sua moradia, sua comida, seu transporte, sua alimentação e sua vida com lazer, enfim, com outros afazeres que a gente precisa, né, com seu emprego digno. Então, o que é que nós achamos? O Piauí pode se transformar e se tornar uma referência nacional na produção agroecológica, por exemplo, na produção da agricultura familiar, né? A partir da valorização daquele território, dos territórios, e não da entrega desses territórios para o agronegócio, por exemplo, que expulsa as famílias das comunidades tradicionais de suas terras e tem do Estado através de grilagem, seja de grilagem, ou seja, de concessão do Estado, em muitos hectares de terreno, de terra, né? Então, nós queremos dizer que nós podemos nos transformar nessa referência, porque somos um Estado rico, como eu já coloquei, né? Tem água, tem solo produtivo, tem vegetação, tem as pessoas que trabalham, mas aí precisa que
que o Estado planeje com essas comunidades, planeje com todas as cidades do nosso Estado, junto com os governos e com as prefeituras. Nós achamos que esse trabalho cooperativo tem que ser entre os entes públicos, né? E a partir do governo federal também, porque toda a estrutura de Estado é responsável pelo nosso bem-estar, é responsável pela nossa vida, pela nossa educação, pela nossa moradia, pelo nosso emprego. Se a gente investe nisso, e nós temos, além do mais, empresas criadas para acompanhar essa produção econômica, né? Nós temos o Emater, como já coloquei aqui, mas temos também o INCRA, tem o Interp, que podem fazer um trabalho de assessoramento, levar o maquinário para garantir essa produção da agricultura familiar, protegendo o meio ambiente, coisa que o agronegócio não faz é destruir, envenenar nossas terras e nossos rios. Então, nós achamos, inclusive também a própria energia solar, que eles chegaram, quem vem são as empresas de lá da Europa, entendeu? Explorar e destruir o nosso meio ambiente e expulsar as pessoas das suas casas. A energia eles levam para lá. Nós temos a UESP aqui, temos o Instituto de Ensino Superior, o IFP, temos a UFP e temos, inclusive, as escolas técnicas e o ensino básico, que podem colaborar e, a partir do seu corpo técnico, contribuir com o desenvolvimento, inclusive, de uma tecnologia própria de energia solar, não essa tecnologia vinda de fora, que nem sempre serve para nós. Então, essa coisa que chega pronta não nos serve. Nós queremos desenvolver a nossa própria economia e nos tornar referência no Brasil e no mundo, na produção de energia a partir do nosso corpo, das nossas universidades, mas também do ensino básico, do ensino técnico, que temos aqui pessoas muito valorosas que precisam ser valorizadas e não abandonadas como acontece na atualidade. Candidata, recentemente os estados eles foram compelidos a reduzirem o ICMS para 18% nessa discussão nacional sobre o preço dos combustíveis, que foi a grande tônica agora desse ano de 2022, por força desse projeto de lei federal. Os governos eles alegam que haverá um forte impacto na arrecadação que não está sendo sentido agora, mas que principalmente a partir do ano que vem, que será o primeiro ano de governo seu, caso a senhora seja eleita, esse impacto pode comprometer, sobretudo, na área orçamentária, inclusive em investimentos especiais como a educação. E aí eu pergunto, se eleita, como que a senhora pode administrar essa situação dos investimentos do Estado? Então, eu gostaria primeiro de destacar que o problema da gasolina não é o ICMS, né? Não, os impostos, na verdade, nós temos que pagar. Eu não sou contra pagar imposto, eu sou contra a injustiça tributária que existe no nosso Estado. Nós trazemos no nosso programa, nós defendemos a justiça tributária. Tem que cobrar dos ricos. A Constituição Federal, ela traz lá desde 88, há mais de 30 anos, que ela diz que tem que cobrar das grandes riquezas imposto. Ora, mas como é que 10% da população, quer dizer, poucas famílias, concentram 90% de nossas riquezas e não pagam imposto para garantir os nossos serviços, para garantir as necessidades do povo, né? E aí, em relação à gasolina, nós sabemos que o problema é de política, é a política do governo federal que fez com que a gasolina aumentasse, porque atrelou o valor da gasolina ao dólar. Então, toda vez que o dólar aumenta, a gasolina aumenta. Ele tanto podia ter feito isso lá atrás, entendeu? Mas ele está fazendo agora porque é um oportunista. Ele pensa que vai se manter aí para continuar nos matando, mas não vai. Nós queremos dizer que nós vamos sim garantir que a arrecadação seja justa. Nós queremos que quem seja rico não seja isento de pagar imposto. Porque a dona Conceição, que chegou aqui precisando do remédio, que não é a única, ela vai ter que ter o remédio dela. E quem arrecada e explora as nossas riquezas tem que garantir que esse remédio chegue. E dela não pode ser pago nada. Então, quem garante todas essas riquezas somos nós somos a classe trabalhadora. Quem constrói a riqueza somos nós. Então, essa riqueza tem que ser distribuída com a classe trabalhadora. Nós queremos dizer que a arrecadação de imposto precisa ser corrigida. Temos que fazer uma reforma tributária que garanta que quem seja rico pague mais e quem esteja desempregado não pague. Porque hoje, se você que está desempregado, mas precisa comer, for comprar um pão, você paga o mesmo imposto que um milionário paga por esse pão. Isso não é justo. E nós queremos dizer que o imposto tem que ser cobrado em cima das riquezas e não do consumo,
é a grande injustiça do nosso país. A energia que eu pago, que você paga, que todo mundo paga, nós estamos pagando o mesmo imposto que os ricos pagam, E as empresas, para funcionar aqui no Piauí, por exemplo, são isentas de impostos. Então, por isso que falta todos os serviços públicos, essa assistência que nós tanto precisamos. Candidata, se eleita, a senhora já pensou qual o perfil do seu secretariado? Olha, nós achamos que essa discussão ela é muito pertinente, né? Nós queremos dizer que os critérios para compor o governo não serão os mesmos adotados até aqui. Porque no nosso projeto, Piauí para o BMV, nós trazemos proposta de transformar a sociedade a partir da sua participação. Então, se nós precisamos discutir como é que vai ser se implantar e se desenvolver a educação, nós precisamos discutir com quem conhece a educação, com quem trabalha na educação. Então, é só um exemplo, mas nós não trazemos nenhuma fórmula pronta. Nós achamos que somos nós, radicalizando a democracia, garantindo a participação e o fortalecimento do poder popular. Nós temos condições de construir um Piauí para o bem viver, porque temos essas condições colocadas para nós. Candidata, a senhora utilizou muito bem o seu tempo. Nós temos aí 2 minutos ainda para que a senhora possa fazer as suas considerações finais e dizer também o que a senhora acha que vai pesar nessa reta final de campanha para que o eleitor, o telespectador que está lhe assistindo agora, possa dar esse crédito à chapa de Madalena. Então, primeiro, é muito importante, né, a gente dizer, estar aqui nesse momento. Queremos destacar que essa desigualdade social do Piauí, ela está também aqui nas eleições. Você pode observar as candidaturas colocadas, especialmente essas que estão se colocando como únicas alternativas, as condições que elas têm para fazer essa campanha, que não é só nesse período eleitoral, né? Infelizmente, eles têm todo o ano para fazer a campanha e nós temos dito, olha, esses debates eles não precisam se resumir, não podem se resumir a esse período eleitoral, porque nós precisamos envolver a população, a sociedade no debate de transformação do Piauí. Então, queremos dizer que nosso nome está aqui, o meu e o da Cíntia, PSOL 50, queremos construir o Piauí para o bem viver também com o nosso senador, George Magno, com o número 500. Temos nossas candidaturas a deputado federal, estadual, com candidaturas incríveis. Nós temos uma candidatura quilombola, o Cláudio, lá de São Raimundo Nonato, do Quilombo Lagoas. É extraordinário a gente ter essa candidatura aqui no Piauí. Queremos chamar você a conhecer a nossa candidatura, as nossas candidaturas. Temos bancada transfeminista aqui de Parnaíba, temos a bancada, a bancada antirracista, né? E queremos convidar você a construir. Nós temos bancada da educação, então temos candidaturas incríveis. Acompanhe nossas redes sociais, veja o nosso programa no TRE. Não é um programa fechado, é um programa que você pode contribuir muito para a gente melhorar e, de fato, ocupar o Karnak, porque nós convidamos você, mulher, você, companheira negra, companheiro negro, que está sofrendo aí nas periferias, desempregado com fome, a vir conosco, votando 50 para a gente ocupar o Karnak, a partir de janeiro, nos elegendo Madalena e Cíntia 50 no dia 2 de outubro. Obrigado, portanto, candidata. A senhora foi milimetricamente perfeita no uso do seu tempo. Gostaríamos de agradecer aqui a sua participação, a oportunidade do diálogo, assim como a todos os candidatos e candidatas. Eu lhe desejo também sucesso e um bom trabalho nessa sua caminhada.